Macia Monteiro Lobato, criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e uma das maiores referências quando o assunto é literatura para crianças. Por isso, hoje é o Dia Nacional do Livro Infantil, uma data criada para fazer uma homenagem ao autor e também para incentivar a leitura nessa época da vida. Sobre o tema, a gente conversa ao vivo agora com a Ana Rebeca Passos. Ana, bom dia. Para que a criança tenha o hábito de leitura, os adultos próximos precisam fazer a parte deles e ler também. Pois é, Mário Flávio, bom dia para você, bom dia de novo para a Renata, para os nossos ouvintes. É aquele bom exemplo, não é? Quando se tem em casa um adulto que costuma bastante ler, ficar atento às notícias, por exemplo, ou às histórias que os livros contam, a criança vai aprendendo de pequenininha ali, vai acompanhando aquele passo a passo, e aí o interesse pela leitura. Na escola também, não é? A gente sabe que o ensino, né, o local de ensino, ele também incentiva essa criança ao gosto pela leitura. E é claro que é pela leitura onde a gente pode viajar, conhecer mundos, histórias e, é claro, melhorar a escrita também. Bom, e sobre esse Dia Nacional do Livro Infantil, a gente convidou aqui a jornalista e escritora Gabriela Copinitz para bater um papo com a gente. Ela que é a cigana contadora de histórias, todo mundo já conhece, né? Veio conversar com a gente. Nada mais justo, não é, Gabi? Bem-vinda à Rádio Cidade. A gente debater um dia tão importante. Por que o livro infantil, as histórias de livros infantis valem tanto a pena? Bom dia. Bom dia, Ana. Queria dar aqui também meu bom dia para os companheiros Renata, Mário, a Laís. Muito bom estar aqui com vocês, viu? Nessa rádio fantástica, emissora que está cada vez mais crescendo, o jornalismo está muito bacana mesmo, show de bola. Então, menina, a data de hoje é importantíssima porque é através da leitura que a gente vai formar esses cidadãos, né? Se a gente não lê, não sabe escrever direito, não sabe fazer escolhas, né? Escolhas boas, e a gente precisa mais do que nunca fazer boas escolhas. Então essa data é importantíssima para lembrar, né, da importância da leitura. Monteiro Lobato convencionou-se chamar o pai da literatura infantil porque ele lançou em 1920, se eu não me engano, o livro A Menina do Narizinho Arrebitado, inaugurando então a literatura infantil legitimamente brasileira, com os personagens do nosso folclore, do nosso imaginário, né? Mas antes dele, claro, tivemos outras obras lançadas, a primeira de 1886, que é essa aqui, Contos da Carochinha, que o carro-chefe é um conto da Dona Baratinha, que isso aqui foi de um colega nosso, Alberto Figueiredo Pimentel, jornalista. Mas antes dele ainda teve o da Júlia Lopes de Almeida, o Contos Exemplares, que é de 1884, se eu não me engano. Então, são histórias que vêm desde cedo, desde o início do final do século XIX, quando se instala aqui a imprensa régia, trazida pela família imperial, né, Dom João e tal, que começa essa produção. Primeiro, era só traduções dos contos de outros países, especialmente adaptações de Portugal, mas aí Monteiro Lobato veio e mostrou o que a baiana, a pernambucana, a cearense, né, paraibana tem, e essa beleza que se inaugurou então com as histórias de Monteiro Lobato. Colocou muitas histórias, não é, na televisão, a gente já conhece aí o Sítio Pica-Pau Amarelo, para que a criançada pudesse se envolver bem mais. Ô Gabi, me conta para mim, como é que os pais, os adultos, numa época que a gente está vivendo, né, de tecnologia, de aplicativos, de eletrônicos, envolver a criança a ter o acesso à capa dura, ao folhear um livro, a querer conhecer uma história? Essa é um desafio muito grande, porque hoje os pais ambos estão trabalhando fora, né? E então relegam para a escola e para a televisão, as mídias eletrônicas, o papel meio que de distrair, entreter seu filho e muitas vezes até educar. Então, o que eu diria? Desde pequeno, os pais... Eu tive sorte de ter pais leitores, então os pais poderiam, né, na hora ali do descanso, do botar para dormir, ler uma historinha, temos tantos livros bacanas. Não tenho dinheiro para comprar um livro, baixa da internet, tem ali o acervo do domínio público, é de graça, o acervo da Biblioteca Nacional é de graça, você baixa um sem fim de livros, inclusive esses que eu falei, que são os primeiros da literatura infantil brasileira. E aí você começa contando história para a criança certamente vai se interessar. Depois você traz para ela um livrinho, tem tantos sebos aí com livros, né, ao alcance de todos. A criança não gosta de ler livro, comece com um gibi. Lá em casa meus filhos leem muito, tem gibi até umas horas. Gibi é uma excelente leitura, começa dali. Mas o importante é não forçar, você tem que saber o que interessa a criança. Naturalmente, né? Isso, porque cada faixa etária tem um interesse específico, então você tem que saber
o que move aquela criança. Isso vale também para o adulto. O que te move, né? E você trazer aquele tema para a criança. A partir daí é que vai haver essa vontade, o despertar, né? Que a partir do momento em que você pega um livro, começa a ler para a criança, ela já começa a se maravilhar, e aí temos um futuro leitor. E aí a gente falando aqui sobre os eletrônicos, né, as tecnologias e as diversas plataformas, a Gabi tem um podcast, não é, no Spotify, que já facilita, né? Tem gente que tem ali aquela preguiça de ler, né, Gabi? Mas, pelo menos, ouvindo já é um passo para se encantar, para conhecer uma história nova. Me explica como é esse teu projeto. Sim, é verdade. E tem muita gente que tem dificuldade até mesmo de decodificar o que está lendo, né? O que a gente chama mais ou menos de analfabeto funcional. Então, e tem outras pessoas que têm preguiça ou não tem tempo, também tem essa, né? Então tá lá o podcast no Spotify, várias outras mídias, né, portais de streaming, você acessa lá Histórias da Cigana, Histórias com Época, eu sou teimosa, e a Academia Brasileira de Letras me segura nessa minha onda de ser teimosa, né? E aí você tem um mundo de histórias fantásticas, e eu sempre faço questão de dizer, essa história que eu estou contando veio do livro tal, porque eu planto aquela sementinha que a pessoa, poxa, eu gostei desse estilo de história, quem sabe eu buscando esse escritor... Então não é só para criança, é para adulto também. Também, tenho para todas as idades ali. Então é só você olhar lá, tem umas 30 histórias, fora do meu blog também tem outras centenas de histórias, livros que você pode baixar de domínio público de graça. Então não tem desculpa para não ter esse contato, o primeiro contato, digamos assim, com as histórias. Outra coisa, você também produziu um livro, não foi? Cadê aqui? Era uma Vez, não é isso? Da Gabriela Copinites. Para quem está na Experiência Rádio Cidade, tá, gente? A gente está tentando mostrar só a imagem aqui do livro. Na capa tem várias crianças. Esse Era uma Vez em relação a quê, Gabi? Por que a produção deste material? Bom, eu conto história desde sempre, né? Ano passado eu comemorei 20 anos como contadora de histórias, mas eu sempre tive essa coisa de contar histórias, essa necessidade de contar para os outros o que é que eu estava lendo. Então, esse aqui eu comecei a reunir essas minhas próprias histórias e a contar essas histórias. Muitas que tem aqui eu já contava, né, informalmente nas escolas e tal, porque eu venho já contando histórias aqui em Caruaru e outras cidades, até em outros países, já há muito tempo. E aí eu via que dava certo, eu digo, rapaz, eu vou botar essas histórias, muitas delas malucas, sem pé nem cabeça, mas criança adora isso, e fui reunindo aqui. Mandei o projeto para a CEP Editora, né? O Conselho Editorial aprovou unanimemente e eu ganhei esse presente há alguns anos de ter a primeira edição. Eu tenho outros livros escritos que estão sendo editados, espero em breve tê-los também aqui. Com certeza. Eu te ouvi, Renata. Ana, oi. Manda um abraço aí, um cheiro para Gabi. E eu tenho uma dúvida, né? Na verdade, eu percebi isso dentro de casa. Até a idade que os meninos não tinham acesso a celular, a vontade de ler era muito maior. Aí veio o celular e esse rendimento de leitura caiu. Qual é a orientação que Gabi dá para as mães? Porque assim, a gente não pode deixar os meninos sem celular, né? A tecnologia, a gente tem que tentar aliar o novo ao tradicional, porque não tem fórmula. Só escreve bem quem lê, não tem para onde correr. Aprende vocabulário, palavras diferentes. E com o advento do celular ali, da internet, é tudo muito rápido, eles não têm a paciência de folhear um livro, de ficar ali com o cheirinho do livro, deixar ele na cabeceira. O que é que a gente faz, hein, Gabi? E até o assunto, né, Renata? Por onde começar? Qual o assunto que chama mais a atenção deles? E aí, Gabi? É verdade. Eu sou professora também, eu ensino inglês, eu tenho esse desafio, né, de trazer para esses novos leitores, dessa geração que precisa de tudo para ontem, né, geração caldo de cana, esse desafio. Então, o que é que eu diria? Eles gostam de internet, gostam de mídias eletrônicas e tal, que tal um e-book, né? Os e-books são interessantíssimos e tem muitos em linguagem muito mais simplificada, né, que você pode apresentar para eles, porque a questão é a seguinte, eles não querem perder tempo, como você falou, né, ainda mais assim, não tem imagem poupa um bocado de tempo, né, mas aí você vai ter que entrar um pouco no mundo deles, né, buscar esse mercado fantástico dos e-books, né, quem sabe até dos podcasts, tem muitas histórias bacanas, tem até um site, o TED Talks, voltado para a educação, que tem várias histórias fantásticas ali, que você vai estar no meio da literatura, vai estar lendo de qualquer forma, né, e ao mesmo tempo estimulando o visual. Então é uma maneira também de apresentar, a gente vai ter que ser ninja, né, para poder incorporar essa nova realidade dos nossos meninos, dessa geração caldo de cana. E esse é um detalhe, viu, Renata? Já que os meninos gostam muito de futebol, tem livros com a história de futebol. Eles têm, né? Alguns. Tem gibis. Olha, interessante foi que eu comprei os livros paradidáticos de um e esqueci de comprar o do outro.
E aí ele perguntou, mamãe, você comprou os livros paradidáticos? Eu disse, olha, eu comprei alguns, eu não sei se foi o teu ou se foi do outro. Aí só se não foi o meu, não tem problema não, porque tem tudo na internet, eu leio no celular. Então não precisa a senhora gastar comprando os livros. Foi isso que ele me disse, que ia ler pela internet. É incentivar, né? Aos pouquinhos é incentivar, né, Gabi? É verdade, é trazer esses fantásticos escritores que nós temos no Brasil, feito o Pedro Bandeira, o André Neves, que é aqui de Pernambuco, e o Malba Tarran, por exemplo, que tem livros deliciosos, até o próprio Jorge Amado, que lançou para o menino dele um livro infantil, que é a Andorinha Sinhá e o Gato Malhado, uma história de amor. É buscar os prêmios... Temos tantos escritores aqui, trazer para eles essas histórias curtinhas, quem sabe eles não se animam, né, para ler um pouco mais, porque de fato, para você ler um livro, você precisa de um pouco de concentração, roubar um pouco do seu tempo desse mundo que é tão rápido, né, tão liquefeito. Gabi, muito obrigada, viu? Gabriela Copinitz, ela que é jornalista e também é escritora aqui na cidade de Caruaru, é a cigana contadora de histórias, né, assim, com E, né, Gabi? Falei certo? Com E. Mas aí, Gabi trabalhando, né, para manter viva essa chama, né, e esse amor pela leitura e ainda mais por histórias infantis. Mari e Renata. Obrigada, Ana. Obrigada, Gabi, né? Foi um prazer aí revê-la, né? Ana tá aqui pertinho, vai trazer a Gabi pra gente dar um cheiro nela. Faz tempo que eu não vejo. Gabi,